Olá, seja muito bem-vindo ao canal Revolução Alinhada. Eu me chamo Elaine Amaral e eu tô aqui para aprofundar um pouco mais no conceito de certeza que nós começamos a falar no vídeo anterior. E eu falei que existem 3 níveis de certeza e que a gente aos poucos iria se aprofundando. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que trata desse assunto, eu vou deixar linkado no card para que você assista. E, bom, dando continuidade ao que nós falamos nesse vídeo anterior, então se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá, assiste e depois volta para cá. E se você também ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, porque também vai ter continuação, a gente vai falar, vai se aprofundar ainda mais nesse conceito de certeza, tá? Bom, antes de falar sobre a certeza, eu quero trazer um conceito que talvez você já saiba. Os pensamentos, eles têm o potencial de criar a sua realidade. Onde você coloca o seu pensamento é onde flui a sua energia. E a manifestação daquilo que você deseja começa com um fluxo de energia, tá? E o primeiro fluxo de energia para a manifestação da realidade é o seu pensamento. Então, é super importante que você saiba como cultivar bons pensamentos. E antes de saber o que fazer para cultivar bons pensamentos, vamos falar do que não fazer. As pessoas se preocupam muito hoje em dia com a saúde do corpo, né? De ficar bonito, de ir para academia fazer dieta. É super importante a gente cuidar do nosso corpo físico, com certeza. Cuidar da qualidade dos alimentos, né, que a gente ingere. Porém, a gente esquece de cuidar da qualidade do que a gente deixa chegar na nossa mente. E o que a gente permite chegar na nossa mente vai influenciar na qualidade dos nossos pensamentos, tá? Então, hoje em dia, não é tão comum a gente ter pessoas que assistem a TV aberta, né? Mas a nossa mídia, ela é bastante sensacionalista, perceba, né? E algumas pessoas, por que eu tô falando da mídia, por que eu tô falando de pensamentos? Porque as pessoas confundem esse conceito de certeza com a nossa certeza de conhecimento da nossa mente analítica. E eu tô falando de outro nível de certeza, então vamos fazer essa diferença. Quando a gente fala de certeza e a gente associa certeza com esse nível de conhecimento da nossa mente analítica, a gente entende que a realidade é algo que eu consigo perceber através dos meus sentidos, dos meus 5 sentidos. Mas a realidade que eu consigo perceber através dos meus 5 sentidos, ela é limitada. Ela é limitada porque ela é subjetiva. E ela é subjetiva porque isso depende da minha história de vida e da qualidade do meu sistema nervoso. E não sou eu que estou falando isso, é a ciência que está falando isso. Naquela teoria do Stephen Porges, eu já falei algumas coisas sobre essa teoria e também se você se interessa, né, sobre essa teoria de como ajustar o seu sistema nervoso para trabalhar a tua ansiedade, o Stephen Porges, ele fala bastante sobre isso. Eu vou deixar linkado no card aqui também para você se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Tá, mas dentre os conceitos dessa teoria do Stephen Porges, um deles é a neurocepção. A neurocepção fala que a gente percebe a realidade de acordo com o sistema nervoso que está ativado naquele momento, certo? Então, nós falamos nesse vídeo anterior que o Stephen Porges considera que nós temos basicamente 3 níveis de sistema nervoso. O sistema nervoso parasimpático dorsal, o sistema nervoso parasimpático ventral e o sistema nervoso simpático, tá? Eu não vou falar as características, porque eu já falei em outro momento. Então, se você quiser se aprofundar, assiste o outro vídeo. Mas
eu vou trazer um outro conceito ainda dessa teoria, que é a neurocepção. Então, para uma pessoa que, por exemplo, sofreu um trauma, vamos dizer que a pessoa ela foi assaltada e no dia que ela foi assaltada, a rua estava escura, né? Então, isso ficou na mente dela. Então, quando ela chega em um ambiente, pode ser, por exemplo, no trabalho, ela chega para uma reunião e o ambiente está escuro. E ela, sem perceber, ela ativa esse gatilho. Eu digo sem perceber porque a maioria das pessoas não estão presentes, né, para esses gatilhos. O que ativa a ansiedade? E de repente ela começa a se sentir mal, né? E aí não consegue fazer esse link, tá? Então, só que ela tá num ambiente que é seguro, só tá escuro, é só acender a luz, é só abrir a janela, é só, certo? Mas às vezes a pessoa não consegue fazer essa associação e ela vai ficar ansiosa, enfim. Só que a outra pessoa que não tem esse mesmo gatilho vai chegar na sala e ao invés de ficar ansiosa, vai perceber, não, aqui tá escuro, deixa eu abrir a janela para ventilar, entende? Então, é o mesmo ambiente, mas a percepção da realidade, inclusive, o sentimento, né, que a pessoa tem nesse mesmo contexto é diferente por conta da neurocepção. E a neurocepção, ela é tão importante que a ciência mostra que pessoas que estão com esse sistema, né, de trauma ativado, que seria o parasimpático dorsal ativado, elas têm uma mudança, inclusive anatômica, do ouvido, né, do ouvido médio ali, existe uma mudança, por exemplo, vamos supor, nesse mesmo contexto que a pessoa chega no ambiente e está escuro, e aí essa pessoa, ela tem uma história de trauma, não é, né, qualquer situação, ela tem uma história de trauma, então nesse momento, o sistema nervoso dela todinho, a fisiologia dela todinha muda, né, inclusive o ouvido médio dela é ativado para que ela escute apenas frequências graves. Então, olha só, aí a pessoa chega, ela já está ansiosa e não sabe por quê. Então, aí alguém fala com ela alguma coisa, o ouvido dela já está escutando de forma diferente. E o som grave, por que isso muda, né? É da nossa evolução, né? Porque lá na natureza, o som grave é o quê? O rugido do tigre, né, do animal predador, né? Então, o nosso ouvido muda para uma questão de sobrevivência mesmo, para que a gente possa ouvir e se proteger, né? E aí, dentro desse contexto, a pessoa que tem uma história de trauma, que ativou esse sistema nervoso dorsal, ela vai ter essa mudança anatômica e aí ela vai achar, porque ela está ouvindo de forma diferente, ela vai perceber a fala das pessoas de forma mais agressiva, entende? E aí a outra pessoa que chegou e já resolveu o problema da iluminação, não vai ter a mesma, ela vai escutar a mesma coisa, mas não vai ter a mesma percepção, entende? Então, só para a gente entender que os nossos 5 sentidos, eles são limitados. Então, fazendo essa diferenciação, né, da certeza, a gente está falando de certeza em um outro nível. E dentro desse outro nível, a certeza, o primeiro nível que nós falamos da certeza é que tudo vem do Criador. E o segundo nível que a gente vai falar aqui é que tudo é bom. Certo? Tudo vem do Criador e tudo é bom. Então a gente precisa lembrar que nós pedimos ao Criador para vir para esse mundo. E a gente veio para esse mundo, vocês vão lembrar, né, quando vocês assistirem lá o primeiro vídeo, a gente veio nesse mundo para ter a oportunidade de agir como Criador. Então, nós pedimos para sermos co-criadores da nossa realidade. E para que a gente consiga exercer esse poder, porque é um poder que nos foi dado, para que a gente consiga exercer esse poder de cocriação, a gente precisa entender como isso funciona. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que 99,9% da nossa realidade começa no nosso pensamento.
Então imagina, se você está escutando, né, consumindo a mídia sensacionalista, porque você quer se sentir seguro, porque é isso que as pessoas falam, né? Não, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, eu preciso saber o noticiário das guerras, eu preciso saber como que tá, onde que estão assaltando aqui na minha cidade, para que eu evite, né? Então eu preciso estar informado, porque eu quero ter conhecimento, porque eu quero me sentir seguro. É um nível de certeza relacionado a essa realidade física, né? Mas a gente está sendo convidado nesse momento para desenvolver uma certeza além da lógica, além dos 5 sentidos. Uma certeza que se conecta, que conecta o teu eu superior, a tua centelha divina, com o Criador. E o Criador, ele sabe de tudo. A tua centelha divina também, se ela estiver conectada, ela sabe também. Então você precisa elevar a tua consciência, elevar o seu pensamento, e você vai se sentir seguro. E você não precisa saber o que está acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo no mundo. Esse conhecimento, quando você está conectado com a tua centelha, você vai ser guiado e você vai estar seguro. É esse nível de certeza que a gente está falando. Então, uma curiosidade, né, que aconteceu inclusive recentemente, após a morte do Papa, né, que foi aqueles pássaros voando à noite, né, então, os pássaros, a forma como os pássaros, eles se localizam no ambiente é através de campos magnéticos. Então, eles sentem o campo magnético da Terra. Então, quando algo está para acontecer, acontece, né, essas transições, essas movimentações de um lugar para outro, né? E aí a gente fica sem entender o que está acontecendo, mas eles estão sendo guiados pelo campo magnético da Terra. Antes de acontecer, eles percebem e se movimentam em bando. Então, os pensamentos, eles são o primeiro nível para a criação da nossa realidade. E quando esses pensamentos, eles são frequentes, e aí a pessoa que quer fortalecer essa certeza no nível da lógica, né, ela quer se manter o tempo todo informada, então ela está o tempo todo querendo saber, querendo conhecer, tá, né? E não abre espaço para esse outro nível de certeza que está além da lógica. Então, o primeiro nível de certeza é que tudo vem do Criador e que tudo é bom, por mais que pareça ruim. Então, é por isso que a gente está aprendendo a transformar o comportamento reativo, para que a gente possa elevar a consciência além dessa certeza que utiliza os nossos 5 sentidos. Porque essa certeza, como nós vimos, ela é limitada. Ela tem a ver com a nossa história de vida, ela tem a ver com as pessoas com quem a gente convive, com a nossa corregulação emocional, com a corregulação do nosso sistema nervoso, com o nosso ambiente, né? Por isso que é tão importante que a gente cuide do nosso corpo físico, tá? Porque quando a gente cuida do nosso corpo físico, existem formas de fazer isso, e uma das formas que a gente propõe aqui, que não é a única, mas uma das formas que a gente propõe aqui no canal, é a yoga, a meditação, é uma forma de você fazer uma neuromodulação do seu sistema nervoso. O que é neuromodulação? É quando a gente desenvolve, cria novos caminhos neurais de informação. Porque a informação, ela caminha no nosso corpo através de canais, através dos nervos, né? Dos nossos nervos. E
a gente fala aqui, né? Onde a gente coloca a nossa consciência, para onde vai a nossa energia, né? Então a gente fala que é bastante importante, né? Fazer meditações que trabalham o nosso centro cardíaco, porque na verdade a gente quer ativar esse nível de sistema nervoso, sair lá do dorsal e ir para o ventral, porque no ventral a gente consegue ter uma energia mais renovada, mais renovável, inclusive. É uma energia que não vai embora, que ela permanece, tá? Uma energia que não é gasta, tá bom? Bom, então vamos recapitular o que nós vimos até agora. Os pensamentos criam a nossa realidade. A nossa realidade, no nível de certeza que utiliza a nossa mente lógica, ela é subjetiva. E a gente está se aprofundando no nível de certeza que vai além da mente lógica, além da mente racional. E a ir além da mente racional é se conectar com o nosso eu superior, com a nossa centelha. E a nossa centelha, ela tem uma conexão direta com o Criador. Por isso, o meu primeiro nível de certeza é entender que tudo vem do Criador. E quando eu entendo isso, eu abro um portal para que essa energia, direto do Criador, chegue no meu sistema. Independente do que esteja acontecendo na minha vida, porque não vai ser um mar de rosas, sempre, não vai. Mas se você cultiva a certeza de que tudo vem de Deus e que tudo é bom, você vai conseguir sentir alegria e felicidade, independente da situação que esteja acontecendo. Claro que algumas situações elas vão ser dolorosas e a gente vai precisar de um período, uma perda, por exemplo, a gente precisa de um período de luto, né? Mas mesmo na tristeza é possível cultivar a certeza. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mais para frente, nos próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de assunto e eu te vejo em breve. Até mais!